Você pode correr muito mais do que você acredita que consegue. Pode sim. Eu sou o Daniel Oliver, treinador de corrida, e minha missão é te mostrar que você pode correr muito mais do que você acredita que consegue. Já faz aí praticamente 4 anos que eu falo isso nos meus vídeos, nas minhas redes sociais, né? São 4 anos que eu tô aqui com a Oliver Running, que é minha empresa de corrida. E não é que antes desses 4 anos eu não fazia isso. Eu trabalho com corrida desde 2009, né? E sempre ajudei aí milhares de alunos e alunas a correrem cada vez mais e melhor. Só que desses 4 anos para cá, eu estou trabalhando de uma maneira muito mais inclusiva, muito mais com pessoas que querem começar a correr, pessoas que muitas vezes acham que corre devagar, acham que não vão dar certo para a corrida. O meu papel é mostrar que você é capaz de correr muito mais do que você acredita que consegue. Porque muitas vezes você não está acreditando nem em você, muitas vezes você acha que não vai conseguir, mas eu sei o caminho e eu vou te falar como eu descobri isso, tá? Um pouco da história aí do que me levou, né, a descobrir isso e como que a gente consegue. Tamo junto? Eu tô trazendo esse assunto aqui hoje, primeiro para você me conhecer melhor, né? Para você saber quem é o Daniel treinador, né? Por que que ele ensina isso? E também porque no final de semana passado, foi no dia 3 de agosto de 2024, eu fiz um evento de 4 anos da Oliver, com os meus alunos aqui em Curitiba. Foi na loja Pro Correr, uma loja sensacional de corrida, de produtos de corrida. Então, se você é de Curitiba e região, meu, vai conhecer essa loja é completamente aí a loja do corredor, vale muito a pena, tem de tudo, tá? E a gente fez um evento, fez um treinão lá, e depois desse treinão teve um café da manhã e uma palestra onde eu apresentei um pouco da história da Oliver, da minha história como treinador, e eu quero dividir aqui com você também, por quê? Porque você sabendo disso, você vai ver como você vai conseguir correr cada vez mais e melhor, tá? Você entender como que esse método foi criado, né? Da onde que eu tirei isso? Da onde que eu tirei essa ideia de que você pode correr muito mais do que você acredita que consegue? E, na verdade, né, lá do início, quando eu comecei a correr, eu acreditava que. Não é que eu acreditava, eu não acreditava muito na minha pessoa. Eu achava que eu não conseguiria correr mais do que 10 quilômetros. Eu já era um atleta, assim, né? Eu jogava futsal desde os meus 5 anos de idade até os 18, 19 anos ali. Eu sempre treinei futsal, sempre brinquei, né? Sempre fui uma pessoa muito ativa. E no próprio treinamento de futsal tinha às vezes lá que dar alguma corrida, né? Eu estudava num colégio onde tinha uma pista de atletismo e muitas vezes a gente até fazia 5 quilômetros antes do treino de futsal, né? Que eu acho um absurdo hoje, mas na época a gente fazia. Não, não faz sentido, né? No treinamento, mas a gente fazia. O treinador mandava, a gente tinha que fazer. E então eu já conseguia correr um pouco, eu já tinha um condicionamento. E aconteceu que eu fui para a faculdade de educação física para ser treinador de futsal, mas a corrida ela veio para mim ali na faculdade, porque numa matéria lá numa disciplina a gente tinha que trabalhar na maratona de Curitiba de 2009. E é, essa maratona o professor falou que ou era para trabalhar ou quem corresse ia ganhar a mesma pontuação lá de quem trabalhasse, né, de quem ajudar, era para ganhar uma pontuação lá na matéria. Eu falei, vou correr, né, porque eu sei correr e tal. E daí não vou precisar trabalhar, porque precisava chegar muito mais cedo e ir embora muito mais tarde. A corrida era tipo 10 quilômetros. Eu falei, 10 quilômetros eu demoro uma hora, daí eu consigo fazer, beleza. E daí eu fui lá, me inscrevi, fiz os 10 quilômetros, né? Em 50 minutos, foi um 10 quilômetros muito legal. Fiz morrendo, deu bolha no pé, foi uma experiência muito legal, mas foi muito sofrida. Foi bem sofrida essa experiência. E assim, eu consegui correr 10 quilômetros e eu continuei nessa empreitada ali de me inscrever para umas provas de 10 quilômetros, comecei a me interessar mais sobre corrida, e daí eu ia para as corridas, né? Mas nunca conseguia correr melhor do que essa primeira corrida que eu fiz. Na verdade, durante 2 anos praticamente, um pouco menos de 2 anos, eu, de todas as corridas de 10 quilômetros que eu participei, eu só fiz pior, né? Eu tinha feito 50 minutos a primeira e as outras eu fazia tudo 50 e pouco. Teve corrida que eu fiz em mais de uma hora. E assim, né? Como é que era o meu treino na época? O meu treino era sair para correr. Eu saía para correr
fazia sempre 7 quilômetros, às vezes fazia 8, às vezes fazia 5, né? E eu achava que o fato de eu sair para correr, né, fazer um treino, assim, sair correndo, aquilo ia me fazer correr melhor, tá? Aquilo ali era treinar corrida. E eu sempre cansava todo o treino, né? Eu sempre ia no meu máximo, chegava, meu, cansado, totalmente vermelho. Muitas vezes eu escutava o coração bater aqui, ó, de tão do batimento tá tão alto, né? E tão ofegante que eu ficava. E daí, para mim aquilo era treinar. E daí eu ia para minhas provas de 10 quilômetros, né? Conseguia correr elas, né? Para você que está assistindo pode ser, nossa, correr 10 quilômetros é bom e tal. Mas para mim era uma coisa que eu já conseguia fazer meio que sem treinar, e treinava, mas não mudava muita coisa. E eu via muita gente correndo melhor do que eu, inclusive senhores idosos. Imagina, eu tinha 18 anos, eu via um idoso de 60 e poucos anos correndo na minha frente, correndo melhor. Um monte de mulher correndo na minha frente. Homem, querendo ou não, corre melhor do que mulher, né? Mas assim, eu não era tão bom. Um monte de gente chegava na minha frente que eu olhando bem, tipo, meu, mas com a minha idade e com o meu condicionamento, eu deveria chegar na frente dessa pessoa. Pessoas muito com peso muito maior que o meu também, né? Mas daí eu pensava de outra maneira, pensava me limitando. Eu pensava, pô, essas pessoas elas já devem ter uma genética boa para correr, né? Elas são assim, nasceram melhor para correr. Eu não nasci tão bom para correr, né? Eu acho que eu era melhor jogador lá de futsal, então o meu limite é esse. Então eu acreditava que eu treinava, eu ia lá correr, meu limite era aquele. Eu não conseguia correr mais do que 10 quilômetros, então eu pensava que eu não conseguia correr mais do que 10 quilômetros. E também eu imaginava que correr 10 quilômetros abaixo de 50 minutos para mim era impossível. Era impossível. Só que o que, que aconteceu? Ali por volta da metade de 2011, né? Eu tinha ali 2011, eu tinha 20 anos de idade, 20 anos de idade. Eu é, me matriculei para um curso pequeno de treinamento de corrida, né? Mas só que para treinadores. E eu fazia parte do curso de educação física, né? Eu já estava me formando em educação física. E aquele curso eu utilizei para eu aprender um pouco para eu melhorar os meus treinos, né? Para eu correr melhor. E eu fui lá e de começo eu já vi que eu não treinava corrida do jeito certo, porque tinha toda uma metodologia de treino para ser seguida para você melhorar os 5 quilômetros, para você fazer os 10 quilômetros, para você fazer 21, para você fazer 42. Então existia método, existia tipos de treinos diferentes, existia treino intervalado, treino contínuo, treino progressivo, sabe, um monte de nomenclatura lá, né, de treino, que eu não fazia nenhum deles, eu só saía correr, né? E existia momento que tinha que ter mais quilômetros, menos quilômetros, então existia toda uma que a gente chama periodização do treino, um método para você conseguir correr legal, tá? E daí no curso lá ensinava um método, né? Depois eu fui descobrir que existem muitos outros métodos, né? Hoje o que eu trabalho é um método totalmente adaptado, né, para as pessoas de maneira totalmente individual, né? Que tem gente que pode correr mais, gente pode correr menos e tal. Mas ali eu vi que, meu, existia treinamento. Eu comecei a aplicar algumas coisas daquele treinamento na minha pessoa e ali eu já comecei a correr melhor, já corri meus 10 quilômetros mais rápido, por 48 minutos e tal. E foi muito legal. Logo em seguida, né, que eu comecei a estudar corrida, daí comecei nesse próprio curso eu comprei alguns livros ali dos palestrantes e comecei a estudar e tal. E daí na faculdade o pessoal, os meus amigos viam que eu estava estudando corrida, né? E apareceu uma vaga de estágio para uma grande academia aqui de Curitiba para trabalhar como estagiário lá no clube de corrida, né? No grupo de corridas da academia. E daí, pô, o Daniel lá, o cara da corrida. E me chamaram pra, pra lá me candidatar lá pra vaga. Fui lá, fui aceito. E aquilo ali foi uma coisa que me desbloqueou demais na corrida. Tipo, desbloqueou total. Por quê? Porque a pessoa que foi meu chefe lá, quando ele foi me entrevistar e tal, foi, acho que é o primeiro dia, alguma coisa assim, ele falou que ele era ultramaratonista. Ultramaratonista, era uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E daí eu cheguei em casa, peguei meu computador, pensa, isso era 2011, né? Pegava no Google lá, eu pesquisei o nome dele, ultramaratonista, e vi uma matéria no jornal mesmo que tinha saído sobre ele, que ele tinha corrido uma corrida de 217 quilômetros lá em Minas Gerais. E ali eu pensei, meu, esse cara é o super-homem, esse cara é fora do normal, né?
E daí eu comecei a achar, a pessoa é totalmente, esse nasceu para isso, né? Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma coisa assim. E aí, dentro desse grupo de corrida, tinha mais lá umas duas, três pessoas que também faziam esse tipo de corrida, de 200 quilômetros, cento e poucos quilômetros. E foi engraçado que eu comecei a conviver com essas pessoas. Claro que o grupo de corrida tinha gente de todos os níveis. Mas eu comecei a conviver com esses corredores que corriam mais, né? E comecei a ouvir mais eles e tal. E comecei a perceber que eu não era tão diferente assim deles, né? E a gente começa a conviver, tipo, pô, esses caras são super-homens, mas parece que são pessoas normais. E até algumas vezes eu ia treinar com eles. Eles chamavam, oh, vamos treinar corrida. E eu conseguia correr do lado deles. E aquilo foi abrindo na minha mente que eu poderia correr mais do que eu acreditava que era possível. Aquilo foi abrindo na minha mente, né? E assim, um próximo passo depois dos 10 quilômetros, né? Pode ser para você aí que faz 10 quilômetros e não fez mais que isso, é uma meia maratona, uma corrida de 21 quilômetros. E aí o que aconteceu? Eu fiquei 3 meses apenas nesse estágio, por quê? Porque eu consegui uma bolsa de estudos para estudar lá em Portugal, na Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, né? Estudar ciências do desporto durante um ano em Lisboa. E já em setembro de 2011 eu fui para lá e no final de semana, né, eu cheguei numa quarta-feira, no final de semana ali tinha a meia maratona de Portugal, que era 21 quilômetros, que começa na Ponte Vasco da Gama, uma corrida linda, sensacional. 11 quilômetros é somente em cima de uma ponte que atravessa o Rio Tejo, então uma prova magnífica. E eu me inscrevi para essa prova, minha primeira meia maratona. E eu fui lá em setembro e corri a prova. Eu consegui completar 21 quilômetros. Para quem há 3, 4 meses antes não acreditava que conseguiria correr mais do que 10 quilômetros, ao aprender sobre metodologia de treinamento e conviver com pessoas, treinadores, né, e alunos ali que faziam mais, eu comecei a ver possibilidade, comecei a saber como fazer, né? E fui lá e corri os 21 quilômetros. Então aquilo foi, nossa, sensacional. Eu já tinha feito mais do que era, tipo, mais do dobro do que eu acreditava que era possível. E essa ida para Portugal foi uma transformação total na minha vida, né? Acho que grande parte hoje do meu conhecimento como treinador, principalmente de mostrar que você pode correr muito mais do que você acredita, veio de lá. E veio de um seguinte evento, veio de um erro, de um grande erro, né? Que teve um evento lá que era o circuito de corrida de montanha de Portugal, corrida em trilha, montanha mesmo. E eu me inscrevi para uma corrida lá de 12 quilômetros. Eu já tinha feito uma aqui próximo de Curitiba, na cidade de São Luís do Purunã, de 12 quilômetros. Por que eu fiz essa corrida de 12 quilômetros aqui? Porque eu trabalhava na organização como staff alguns anos antes, né? Eu ajudava lá a organizar a corrida em trilha, tudo aqui na região de Curitiba. E um dia eu falei, ah não, tem que correr. Daí eu corria de 12 quilômetros, em maio de 2011, eu acho. Maio de 2011. E daí lá em outubro de 2011 eu fui participar da corrida lá em Portugal, porque daí, nossa, ia ser sensacional. Eu queria falar para o organizador daqui como é que era lá e tal, né? E eu fui lá para a prova de 12 quilômetros. Eu tinha como referência a corrida de 12 quilômetros que eu fiz aqui, né, de montanha, que deu 1h10, alguma coisa assim. Então eu fui lá para Portugal e a corrida lá era um pouco até mais fácil do que a corrida que eu fiz no Brasil. Então eu estava correndo e estava correndo bem, meu condicionamento estava melhor porque eu estava melhorando muito na corrida. E deu lá 1h10, não tinha chego. Deu lá 1h15, não tinha chego. Deu lá 1h20, não tinha chego. E não chegava, eu só tinha um relógio que marcava o tempo, não tinha relógio GPS, não tinha nem smartphone naquela época, né? Eu não tinha, né? Acho que já existia smartphone, mas eu não tinha. E aconteceu que deu mais de 1h30 de prova e não chegava no fim e, putz, alguma coisa está errada e tal. E continuei indo, né? Já com sede, já não tinha mais água. Até que eu resolvi parar, assim, chegaram alguns corredores que também estavam ali no caminho. E daí eu perguntei para um lá que tinha um relógio GPS que eu consegui ver. Quantos quilômetros já deu aí? Daí ele falou, ih, a gente tá perdido, já deu 19 quilômetros e pouco, ele já deu quase 20. Deu, meu Deus, e agora? A gente tá perdido, né? O que fazer? Daí a gente acabou continuando, meio que caminhando, correndo ali, né? Porque tinha as marcações, né? Para quem não sabe, corrida em trilha tem as marcações, geralmente com fita, assim, né? Eram as marcações da prova, então, pô, tava no caminho certo. Até que a gente chegou num ponto de abastecimento, assim, né? Que tem água e tal, pra gente tomar durante a corrida.
Daí a gente chegou lá e falou, meu, cadê a chegada dessa prova? Não sei o que lá. Daí o pessoal falou, não, mas que chegada? Isso aqui é uma prova de bicicleta. Olha o que aconteceu. No mesmo dia, tinha uma corrida de montanha, né, que a gente estava fazendo, e uma corrida de bicicleta nas trilhas. E eles usaram as marcações iguais para determinar o caminho, as mesmas fitas. E aconteceu que a gente pegou o caminho das bicicletas. A gente pegou o caminho das bicicletas e estava fazendo o trajeto das bicicletas. E aí eles lá ligaram para a organização da corrida das bicicletas, ligou para a organização da corrida de montanha que a gente estava participando e falou, ó, tem uns atletas de vocês aqui que estão perdidos e tal, né? Aí foram buscar a gente lá com um caminhão lá da prova, né? A gente foi tudo na carroceria do caminhão ali, tinha uns 10 atletas mais ou menos. E o que que isso, né? Ali foi a maior distância que eu tinha feito. Não foi a maior distância, mas foi quase a maior distância, né? Que eu já tinha feito 21, ali eu tinha feito 20, então foi tipo uma grande distância também. Mas aí, ali, as pessoas que estavam ali, né? Eu era o que estava mais na frente daquele grupo depois que eles me encontraram. Eles falaram que no mês que vem, né? No final de novembro, eles iam participar de uma corrida de 55 quilômetros no norte de Portugal, numa cidade lá chamada Barcelos, Ultra Trail Amigos da Montanha, o nome da corrida. Eles iam participar e tal. E eu fiquei ali escutando, né? Só que daí ficou uma coisa na minha cabeça, né? Como eu já tinha vivido o ambiente com as pessoas que corriam mais, aquilo parecia ser mais normal, né? Aquelas pessoas que estavam atrás de mim nessa prova, elas iam fazer uma prova de 55 quilômetros. E eu falei, pô, se eles vão fazer, eu também consigo, né? E daí cheguei em casa depois desse dia aí meio conturbado, né, do erro, mas eu cheguei determinado, pô, vou lá, vou fazer essa prova de 55 quilômetros. Me inscrevi, ou seja, eu nunca tinha corrido mais que 21, me inscrevi para uma corrida de 55 quilômetros um mês e meio depois daquele momento. E daí eu falei, tá, e agora eu preciso treinar para isso. O que que eu fiz? Mandei uma mensagem pro cara que era meu chefe, que era ultramaratonista aqui no estágio, né, de Curitiba. Ele falou, faz 40 quilômetros nessa final de semana, faz 30 e poucos nesse, e beleza, vai lá. E daí eu fiz tudo que ele falou para eu fazer. Também procurei lá o pessoal que era da corrida em Portugal, fui me enturmando com os treinadores e fui ali absorvendo conhecimento de tudo que eu podia. E fui lá e fiz aqueles 55 quilômetros na Ultra Trail Amigos da Montanha, em Portugal. E foi muito legal. Por quê? Porque eu não terminei de uma maneira tão ruim. Eu terminei assim bem. Se eu olhasse a tabela assim de classificação, eu fiquei na metade, né, para uma pessoa que não estava tão bem treinada para aquela distância. Ou seja, cara, eu corri muito, muito, muito. E o que era engraçado, né, é que depois eu participei de grandes provas assim, né? Eu fiz uma corrida de 100 quilômetros em abril de 2012, né? Fiz praticamente 3 provas de 100 quilômetros enquanto estava lá em Portugal. Eu fui embora em julho de 2012 para o Brasil. Mas eu fiz muitas provas longas, então eu entrei nesse ecossistema de ultramaratonistas de corrida em trilha, né, de ultra trail, que eles chamam, e eu era um dos únicos que tinha 20 anos de idade. O restante era 40 anos para cima, no máximo 30 e poucos anos. Então eu era uma pessoa um pouco fora do normal daquelas pessoas lá, né? E o que que eu observava? Que já vem aqui com a questão do que você pode correr muito mais do que você acredita que consegue. Eu observava que a maioria dessas pessoas começavam a correr já depois dos seus 30 e poucos, depois dos seus 40 e poucos anos. E com a influência daquele ambiente, que Portugal, a corrida em trilha de longa distância estava muito não famosa, mas popular, as pessoas viam aquilo acontecer, elas iam lá e faziam. Diferentemente de no Brasil, que nem tem muito esse tipo de corrida aqui, a maioria das pessoas que correm nem sabem que existem esse tipo de corrida aqui, né? E os treinadores acabam não incentivando muito os alunos a fazerem distâncias maiores. Por quê? Porque na faculdade, nos próprios cursos de treinamento, a gente aprende que a pessoa tem que correr bem os 5 e correr muito bem os 5, para depois ir para os 10, para depois ir para os 21, para depois 42, mas o 42 é muito arriscado, então, sabe, é difícil você fazer e, sabe, só se você estiver muito bem treinado. Então, no Brasil tem a cultura de, pô, espera, né? Você tem que estar muito bem preparado. Só que, assim, uma pessoa comum não se prepara tão bem, né? Não se prepara como um atleta, que é o que os treinadores de corrida no Brasil esperam, né? A grande maioria espera que a pessoa se dedique muito ao treino, treine lá 5, 6 vezes por semana e faça fortalecimento, faça aquilo.
2% das pessoas que correm fazem isso e daí avançam, né? São esse tipo de corredor que o treinador gosta, né? A maioria dos treinadores. Mas o restante não. Só que o restante tem sonho de fazer maratona, tem sonho de fazer coisas a mais, né? E lá eu descobri que era possível, porque eu vi aquele mundo de gente fazendo e dando tudo certo, beleza. Voltei para o Brasil em 2012, comecei a fazer isso, comecei a estagiar numa assessoria de corrida aqui de Curitiba e comecei a puxar esses treinos, puxar essa galera a fazer distâncias maiores, o negócio foi acontecendo, isso foi muito legal. Em 2014 eu me mudei para os Estados Unidos, fiquei lá praticamente 1 ano e meio nos Estados Unidos, estudando sobre corrida, correndo, aprendendo com treinadores e atletas de lá, com os melhores de lá, e aprendi muito sobre método de treino e, cara, vim com muita força de vontade de fazer isso acontecer no Brasil, né? E cheguei no Brasil, a assessoria que eu era estagiário, virei sócio proprietário, comprei parte dela, né? E comecei a desenvolver um projeto de corrida em trilha de longa distância. Nossa, a gente chegou aí a ter mais de 300 alunos, né? Num período aí de 2017, 2018, 2019, até o início de 2020. Então, muita gente fazendo corrida em trilha de longa distância, muita gente que não aguentava fazer 5 km, estava fazendo prova de 100 km. Então, foi algo sensacional. Só que eu tinha um perfil que eu falava muito com pessoas que já corriam bem, né? Dificilmente pegava um iniciante assim. E até a minha empresa, ela conversava muito com quem gostava de correr, até pelos outros treinadores, assim, né? E aquilo me incomodava demais. Por quê? Porque eu tinha um outro ponto de vista, uma visão, uma vivência diferente de praticamente todos os treinadores do Brasil, inclusive os da minha equipe na época. E eu acreditava que qualquer pessoa podia correr mais e melhor. Qualquer pessoa, independente de peso, idade, nível de condicionamento. Mas os outros treinadores, assim, não acreditam muito não, né? Eles são mais metódicos, assim, e tal. E aquilo sempre me incomodou, porque eu via muita gente que queria começar a correr, entrava na equipe e desistia logo. Por quê? Por causa, primeiro, do ambiente, um ambiente que era muito daquele pessoal que corria rápido, a terminologia, né? Como a comunicação ali dentro é pace, para quanto que você corre, isso, é aquilo, quantos quilômetros e tal. A pessoa que começava a se sentir, ai meu Deus, como é que eu vou correr aqui? Aqui eu não pertenço a esse lugar, né? Os próprios treinadores davam muito mais bola para quem? Para quem corria mais rápido, né? Então a pessoa que corria mais devagar, o iniciante e tal, tinha menos atenção, ele se sentia, sei lá, inferior. E daí não dava continuidade, por quê? Porque mesmo recebendo até um treinamento correto, o que agora eu vejo que nem era o treinamento tão certo, né, do que para um iniciante, mas assim, alguns evoluíam, mas assim, a galera desistia e tal, e isso me incomodava demais, e eu comecei a movimentar a empresa para atender cada vez mais pessoas assim, mas era uma briga contra o sistema, era uma briga contra o sistema. Tipo, pensa, eu tinha sócio, eu tinha que toda hora ali estar incentivando, eu tinha funcionários, eu tinha que estar ali insistindo para o sócio, para os funcionários e mudar o jeito deles trabalharem, né? E era uma tarefa bem complicada. Até que começou ali 2020 a pandemia. ah, Infelizmente algumas coisas mudaram, né? A gente teve que cortar funcionário na empresa. Algumas decisões tinham que ser tomadas e eu falei, pô, agora é a hora de eu colocar esse projeto em pé, né? Tentei fazer isso dentro da minha empresa, meu sócio não estava muito à vontade. Falei, bom, vou fazer isso sozinho. Saí da sociedade, vendi minha parte e comecei a fazer por conta. Foi ali que eu fundei a Oliver. E no final de julho de 2020 eu fundei a Oliver, né? Que é essa empresa aqui, com esse coração bonito aqui. O que significa isso aqui, ó? Isso aqui que foi uma decisão que eu tomei com o coração, né? Intuitiva. E esse aqui, ó, são as... Como é que eu posso falar aqui? É tipo o entorno aqui das montanhas do Mont Blanc, o lugar que eu mais adoro correr, lá na França. Suíça, França e Itália. É uma corrida que eu já fiz e tenho o sonho de fazer novamente, que passa por esses três países. Então, o meu coração tá lá, mas eu só descobri isso porque eu descobri que é possível correr muito mais do que acredita que consegue, então é isso que significa isso aqui, que, meu, é possível, tá? Só seguir o coração que é possível. E eu comecei a trabalhar sozinho, né? E vários alunos que eram meus né, na outra empresa começaram a treinar comigo, mas ali que eram de corrida em trilha, né?
mas começaram a meio que desanimar no meio e acabaram não continuando. Por quê? Porque minha comunicação estava para quem queria começar a correr, para quem corria, mas não era abraçado assim por esse pelos treinadores, pelas equipes, porque não corriam muito rápido, né? Pessoas que corriam mais para se divertir e tal. Então existia muito o que existe, no meu ver hoje, como empresário, né? Não só como treinador, mas como empresário. Existe uma demanda de pessoas que precisam de atenção, né? E não estão recebendo atenção. E eu fui trabalhar com elas, mas por paixão. Por quê? Porque eu era uma pessoa limitada. Eu era uma pessoa que não acreditava que correria mais do que 10 quilômetros. E eu fui lá e consegui correr provas de mais de 100 quilômetros correndo sem parar. Consegui correr 10 quilômetros, que meu limite era para 50 minutos, abaixo de 40 minutos, em 39 minutos. Consegui me desenvolver tanto como corredor, consegui correr em mais de 20 países pelo mundo. E, qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue. Eu vi isso através de exemplos, através de alunos que eu ajudei, né, ao longo desse caminho, e a minha comunicação, o meu trabalho agora ia ser dedicado somente a isso. Foi ali que eu comecei. Só que o problema que eu não conseguia conversar tanto com essas pessoas, porque durante muitos anos, ali de 2011 a 2020, 9 anos, eu só falava com corredores que corriam mais rápido, né? Minha comunicação já era muito, como que eu posso dizer assim, não era tão inclusiva. Uma pessoa que nunca correu e ia começar, às vezes ela não entendia muito bem o que eu estava falando. E demorou alguns anos para eu conseguir falar a língua das pessoas. Então, até o começo do ano passado, 2023, eu tinha bem poucos alunos. Era um projeto que, eu tentava sempre fazendo conteúdo, vídeo aqui e não estava dando certo e pouca gente, né? E isso ia me incomodando. Eu pensei em desistir, pensei em voltar a trabalhar com o que eu fazia antes, pensei muitas vezes em parar com tudo isso. Por quê? Porque não estava funcionando, porque eu não conseguia atingir essas pessoas. Até que em 2023, praticamente quando meu segundo filho nasceu, o negócio começou a fluir. O negócio começou a fluir, começou a acontecer, comecei a não só ter cada vez mais alunos, mas esses alunos saíam do zero, fazia os primeiros 5, daí fazia 10, fazia 21. Meu negócio, eles começaram a evoluir tanto que outras pessoas viam, antes você estava sedentário, agora você está correndo tão bem, o que você está fazendo? Tô treinando com o Daniel e tal. E o negócio começou a fluir, e hoje, imagina, hoje eu não consigo nem atender mais alunos individuais porque eu já cheguei no meu limite total. Tá? Eu estou fazendo aí alguns projetos, eu vou lançar aí novos programas de treinamento para conseguir atender mais pessoas, né? É um pouco diferente do que eu estou fazendo agora. Por quê? Porque agora eu cheguei no meu limite, porque muita gente se identifica com o que eu falo, que você pode correr muito mais do que acredita que consegue, independente da sua idade, do seu peso, do seu condicionamento, de qualquer coisa. Se você acha que você já chegou no teu limite, não, você pode mais. Por quê? Porque eu sei o caminho que vai te levar até lá. E não é só o caminho, mas eu entendo você. Que era uma das coisas que não acontecia antes. Eu via muito treinador cobrando da pessoa. E cobrando às vezes como um atleta, mas você que está assistindo aí, você não é um atleta. Você é uma pessoa normal que tem que trabalhar, que tem que cuidar do filho, que tem que estudar. Você tem muitas demandas, né? Esses dias eu postei um story no meu Instagram que é o seguinte: primeiro você é uma pessoa, uma mãe, um pai, um filho, uma pessoa que tem que ter família, né? Que se preocupa com a sua família. Depois você tem seu trabalho, tem seus estudos, né? E depois tem que se preocupar lá com a corrida. A cobrança tá aqui, ó. Antes, depois a corrida. E a corrida não tem que ter tanta cobrança. Por quê? Porque a gente recebe tanta cobrança de trabalho, de estudo, de família, de tanta coisa. A corrida ela não pode ser uma pressão a mais na sua vida. Ela tem que ser como é que eu falo assim? Uma válvula de escape. Uma corrida ela vai te ajudar a melhorar a sua vida como um todo, não ajudar a piorar. Então eu entendo muito bem quando a pessoa não vai fazer um treino, quando a pessoa fica uma semana, um mês sem treinar, tá tudo certo, isso acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. Voltou a treinar, que bom que você voltou. Vamos adaptar teus treinos aqui, vamos fazer aqui. Opa, não conseguiu fazer o treino inteiro, sem problema, às vezes acontece, sabe? Então, essa comunicação inclusiva, essa comunicação de pessoa para pessoa, humana, isso fez total diferença hoje no meu trabalho e hoje tá praticamente aí é, com agenda lotada,
né, não conseguir atender mais pessoas, eu vou sim abrir mais espaço para mais pessoas através dos novos projetos, né? Tô precisando de ter mais gente para me ajudar. Por enquanto eu sou bem sozinho ainda na corrida, né? Na corrida não, na empresa, porque eu escolhi isso, porque quando nesse meio tempo, antes de crescer, eu contratei gente, eu me aliei com pessoas e não dava certo, porque essas pessoas elas não entendem, a maioria não entende isso, que a corrida é para todo mundo, que correr muitas vezes é, não vai ser a prioridade, né, que você vai ter na sua vida e tal. E que correr muitas vezes a gente corre não por um resultado, mas mais para o nosso bem-estar, mas mais para a gente, sabe, aliviar a mente e tal. Então, sabe, eu tive que trabalhar durante muito tempo sozinho para conseguir ter esse tipo de comunicação com você, para não ter nenhum problema com ninguém, né? E a partir de agora eu sei, opa, eu preciso de alguém para me ajudar nisso, só que aqui funciona assim, tá? Eu preciso de um estagiário para me ajudar nos treinos de corrida. Olha, mas aqui é assim, né? É educar quem vai estar junto. E então é isso, né? Isso praticamente foi a minha história aí. É claro que eu contei quase nada da minha história, foi só um resumo aqui para você no vídeo, né? É, mas assim, o que que eu quero te deixar? Te deixar que você pode correr muito mais do que você acredita que consegue, existe um caminho para chegar até lá. Hoje eu trabalho com os meus alunos para eles conquistarem isso. E assim, é sensacional, é transformador isso. Eu fico muito feliz demais por estar fazendo isso, né? De estar transformando a vida das pessoas para melhor através da corrida. E eu fiz esse vídeo muito por causa do evento da Oliver, que teve os 4 anos agora. Eu sei que virão muitos anos aí pela frente. Eu sei que eu vou olhar de novo para esse vídeo aqui e vou ver, nossa, contei aquela história, ainda estava tão pequeno. Eu sei que vai estar muito maior isso aqui, porque essa mensagem, não é só essa mensagem, mas essa transformação, eu sei que eu posso gerar em milhares, milhões de pessoas. Eu sei que muita gente tenta começar a correr e não consegue, muita gente quer melhorar na corrida e acaba não encontrando um caminho. Por quê? Porque às vezes não encontram bons profissionais, às vezes não encontram incentivo, não encontram um ambiente legal. Eu estou criando isso. Isso na verdade já existe, só que ainda é pequeno, um ambiente ali de cento e poucas pessoas, né, de cento e poucos alunos que a gente tem hoje, né? Se pensar na proporção que isso pode alcançar, isso ainda é muito pequeno. Né, na minha comunicação, hoje no meu número de seguidores, aqui se você está vendo no YouTube tem 600 inscritos, obrigado vocês que estão aqui, mas ainda é pouca gente para o tanto de gente que eu posso estar ajudando a evoluir na corrida. Eu tenho certeza que eu vou ver esse vídeo para trás e vou falar, cara, olha lá, falava com 600 pessoas no YouTube, tinha 2 visualizações no vídeo, 3 visualizações. Tem uns vídeos aí que tem poucas visualizações mesmo, porque eu não trabalho tanto no YouTube, mas no Instagram tem bem mais, né? O Instagram lá tem 12.400 seguidores, 12.400 acho que é isso. Então os vídeos batem mais de 1.000 visualizações às vezes e tal. Então isso é muito bom, mas eu ainda sei que é muito pouco. E o trabalho aqui é continuar fazendo a diferença, fazer você correr cada vez mais e melhor. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, tá? Vou adorar aí ver teu comentário, te responder. Segue aqui no Instagram, dá um like nesse vídeo. No Instagram não, no YouTube. Segue no Instagram também, vou deixar o link aqui abaixo. Nas redes sociais, tá bom? Tem meu canal do Telegram, onde eu posto um áudio todo dia ali sobre corrida, alguma coisa que possa te ajudar. Então, se você tem interesse em aprender também, entra lá no canal do Telegram, tá? Me segue aí nas redes sociais, dá um like aí no vídeo e bora que vamos correr muito mais do que a gente imagina ser possível. Bora, tamo junto, grande abraço, até mais. Tchau!